Olá, essa é a oitava aula do curso de Improvisação e Performance em Domicílio. Este que é um curso proveniente da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural no estado do Rio Grande do Norte, Ministério do Turismo, Fundação José Augusto. Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre tudo que foi trabalhado no decorrer das oficinas, né, dessas 7 aulas, e eu vou dar um panorama, falar um pouco de algum contexto histórico referente ao assunto estabelecido, né? Então, a gente vai começar com o que foi colocado enquanto uma espécie de procedimento, né? Uma metodologia que é de pensar a prática da errância, né? Que é o que a gente está chamando aqui da experimentação, de entender o erro enquanto uma possibilidade, né? Esse erro que muitas vezes é visto em alguns processos criativos ou até mesmo em práticas contemporâneas como um working process, né? Um procedimento contínuo, né? Um procedimento que não se finda na sua espetacularidade, né? Ele é todo o conjunto, o trabalho, né? Ele se adequa às determinadas metodologias e práticas de cada artista ou gestor ou qualquer pessoa que esteja trabalhando com esses atributos da arte, né? Nesse lugar que a gente está colocando enquanto arte contemporânea, né? E aí dentro disso aí tem a cultura popular, tem todo o arsenal artístico plural que a gente explora, né? No que diz respeito à arte contemporânea. Tendo dito isso, perceber que em alguns processos eu tracei um percurso rápido, né? Não era sobre ficar muito tempo fazendo o exercício, em si disponibilizar uma gama de exercícios e jogos e possibilidades, questões, né, para se identificar esse trabalho contemporâneo. Sobretudo no que diz respeito às nossas vivências, tomar consciência de que elas foram provenientes, né, dessa espécie de aventura, né, no que se identifica enquanto uma prática nesse regime de pandemia que a gente está vivendo, né, que são práticas educacionais, artísticas voltadas para o EAD, né, ou essa relação com o corpo-máquina. A gente pode pensar, né, em outros tipos de identificações que, sobretudo, pautam o corpo, né, como um lugar de transmissão. Então, a gente tem essas identificações, né, do que pode ser feito enquanto um caminho da experimentação nesse lugar da improvisação e da performance, né? Pensando nesse conjunto utilitário, né? A gente vai trabalhar com essa ideia de utilidade, né? Nessa fala, utilitário, né? Por exemplo, a respiração, né? Que ela condiciona o nosso corpo em determinados exercícios, né? Vou dar um exemplo simples, tipo pedalar. Quando você pedala há muito tempo, o seu corpo
é condicionado a respirar diferente, porque você está fazendo um esforço repetido e você identifica, né, sei lá, quando você está passando numa ladeira, por exemplo, a alteração que é e a energia que você está gastando. O ator, né, exclusivamente vindo da ideia do teatro, como o Artaud coloca, né, esse filósofo francês, artista, que o ator é o atleta das emoções, né? Então a gente tem é pautado por essa relação de transformar, de entender no nosso corpo como é transmitida essas emoções, né? E aí a gente pode pensar que não somente a emoção é uma razão desconhecida que a gente só sente, né? Quando na verdade a emoção ela pode ser transmitida através de uma respiração, através de um movimento, né? Tudo isso é condicionado pela respiração, né? Então ela é sempre um princípio básico nesse sistema, né? E outra relação é pensar o movimento, a ação, né? Essa forma de sincronicidade, ou pensar no movimento redondo, um movimento fluido, pensar nessas etapas que são condicionadas, né? Uma fluência, uma confluência, um diferencial, né? Uma movimentação, uma circularidade, sei lá, na voz também a gente pode pensar isso, né? Que a voz é um mecanismo de movimentação também, né? Que corpo é voz, a gente também percebeu, né? A gente conversou um pouco sobre isso, de que não estamos separando o corpo de nenhum outro lugar. Corpo é tudo, corpo é voz, corpo é ação, corpo é movimentação, corpo é pensar, é agir, né? E a gente identifica as nossas questões vocais, os nossos ressonadores, as nossas práticas através da respiração também, né? Perceba que é sempre passando por isso, né? Identificar os lugares onde a gente pode trabalhar, o que pode ser trabalhado nesses lugares, né? Enquanto pessoa que está pensando, né, fazendo essas provocações que foram utilizadas na aula, né, eu percebo que existe uma diferença entre a relação prática no circuito individual, no coletivo, né? O tempo que a gente vai se utilizar disso, o tempo que também é uma ferramenta contemporânea, né? Que também é um lugar de agir. A gente conversou um pouco sobre essas relações vindas não só de práticas ocidentais, mas também de práticas orientais, como o Butô, né, que é essa arte que eu não estou denominando nem enquanto dança, nem enquanto teatro, né, colocando na ideia de performatividade, né, do que é performativo, né, e a gente está pensando enquanto performativo, a ideia não só da performatividade que é colocada pela Judith Butler, né, enquanto performatividade de gênero, né, a vivência do gênero, da condição, da vestimenta, da transformação, mas a gente está pensando na performatividade artística, né, nesse lugar que está vivenciando essa prática, esse contexto, né, como é colocado cada estrutura que a gente estabelece. E em razão disso, né, foi preparado alguns exercícios, como a Rosa Borges também, né, que tem uma ideia de identificar algum tipo de emoção
pode ser ação, pode ser mobilização, né? Tem uma ideia de identificar algo e você subdividir, né, essas partes e passar por essas partes, transformando-as, né? A gente vai passando pela Arrasabox e identificando que o desenho que a gente cria naquele lugar é uma outra transformação quando chega em um espaço e porventura aí se transforma, né? E aí esses exercícios eles tomam a partir de que a gente está pensando algum tipo de criação, né? Não necessariamente a criação artística, mas a criação da própria experiência, né? Viver a experiência do agora, viver aquilo que está acontecendo, né? Algum autor vai chamar de fé cênica, né? Mas é um conceito mais vindo do teatro realista, talvez, né? Mas a gente pode identificar enquanto sendo aquilo que está acontecendo, né? A vivência do que acontece. E somado a isso, né, a gente tem as ideias de trabalhar o corpo enquanto relaxamento, enquanto alongamento, né? Algumas pessoas vão dizer que o alongamento é melhor feito antes, né? E aí algumas pessoas vão dizer que é melhor feito depois. Você pode pensar também na ideia de que alongar e fazer é o acontecimento, né? Como algumas outras explorações, né? Não vou colocar nem enquanto certo, nem enquanto errado. Só que é maneiras de se fazer, né? Tem gente que prefere alongar antes, tem gente que prefere alongar depois e acha que é mais pertinente a sua prática, né? Mas sempre pensando nisso e no corpo, né? E no que você está sentindo naquele momento. Se naquele momento você está experienciando um movimento de contração, de relação, você pode pensar assim, hoje eu não estou trabalhando com meu corpo 100%, o quanto ele pode trabalhar, né? Hoje eu vou trabalhar com menos, né? Que é o que eu estou podendo, visto que, sei lá, estou com o braço machucado, com a perna machucada, ou qualquer outro membro, né? Um exemplo bem, assim, próprio mesmo. Eu caí de bicicleta e estou com esse braço aqui ainda em recuperação. Então, fazendo qualquer atividade, eu ainda sinto o meu braço, sabe? E é uma coisa assim, né? Algumas pessoas têm uma demora para esses processos, né? E a gente só tem que identificar e ter o autocuidado, né, no corpo, nesse sentido. Que o corpo ele tá guardando as nossas vivências, né, cotidianas e tudo mais, né? O nosso corpo é o nosso tempo, né? Então ele merece todo esse cuidado na hora da gente trabalhar e valorar, né, uma atividade artística. Nesse sentido, aí a gente já vai passando para outras vertentes e relações contemporâneas, né? Falei um pouco sobre a Lydia Clark, sobre o Flávio de Carvalho, o Hélio Oiticica e todos esses conjuntos de performers, artistas, Letícia Parente, que configuram e contam a história da performance no Brasil, né? São pessoas que difundiram um trabalho artístico que se integra e se exemplifica enquanto performance, né? Temos a Marta X e cada artista vai criando uma identidade, né? A gente tem essa ideia de pensar a contemporaneidade quanto identidade de suas práticas, né? Identidade autoral, né? É uma investigação de si, uma investigação de sua narrativa, né? Outra coisa que foi mencionada aqui, né? O trabalho da narrativa, a narrativa individual, a narrativa do outro, a narrativa do coletivo, a narrativa dos sujeitos. Esses sujeitos que criam
e se integram, né? Quando estamos pensando em práticas que, sobretudo, vivenciam a arte contemporânea, né? E aí temos essa ideia das artes visuais e das artes da cena, de modo geral, né? Identificando que lugares, em quais lugares a gente pode pensar a performance, a performatividade, né? Outros artistas, né, nesse contexto, que são grandes artistas na cena contemporânea mundial, que vivenciaram, né, ou que vivenciam a performance, como é o caso da Marina Abramovic, né, que tem essa ideia, né, a gente pode colocar que a ideia da performance, né, ela vem muito antes, né, de uma prática artística, mas que a ideia da performance enquanto prática artística é muito pautada no registro, né? E aí temos a Marina Abramovic, que está registrando suas performances desde os finais dos anos 70 para o começo dos 70, e assim é um longo repertório de trabalhos artísticos, mais de 30 anos de trabalhos artísticos, né? Ela que ficou conhecida como essa pessoa que faz seus experimentos, suas ações, né? Sempre no risco, né? Arriscando a vida, né? Estando nesse lugar de risco, né? Que também é um lugar existente, mas para performance, depois você morre, acabou. Você não tem mais nada depois de morrer. Não há uma pós-performance. Acabou, morreu, entendeu? E a Marina tem essa vivência, né? Essas experiências, já passou pelo Brasil também, né? Fez documentário aqui. É um nome a se pensar, né? Nesse lugar, a ser estudados. Temos alguns outros trabalhos artísticos, né, que tomaram grande repercussão nacional, como Cegos, né, a intervenção urbana proveniente de um grupo, né, específico da USP, que depois virou algo maior que isso, né, e várias pessoas em várias capitais diferentes participaram dessa intervenção, né? E, tipo assim, em vários contextos ela vai sendo modificada, e não só no Brasil, né? Também foi feita em outros lugares do mundo. E a gente tem outras referências, tanto para pensar a arte contemporânea, né, quanto para pensar a teatralidade, né, e outros lugares de se fazer artisticamente arte, né, nesse sentido. A escola, por exemplo, né, enquanto a gente explora um modelo de educação pautado na vivência contemporânea, a gente também está explorando essas experiências artísticas, né? As experiências da performance no cotidiano, da performatividade, né? Tendo visto que a escola, e eu estou colocando isso enquanto uma escola pública, né? Enquanto ter vivenciado na minha maturidade, né? Na minha adolescência, na minha infância, um modelo de escola pública, né? E tendo visto isso a posteriori, a transformação, né, desses sujeitos nesse lugar que é um lugar sempre muito abandonado pelas políticas de forma geral, né, pelo projeto social e de tudo que a gente está vivendo no Brasil de forma geral, mas entendendo que também é um lugar de resistência, né? E aí, se a gente está falando de resistência, a gente está falando de performance, a gente está falando da forma como os sujeitos se apresentam no mundo, né? Que seria a dança de rua, por exemplo, né? O Vogue, né? Que é essa dança
que tem uma origem francesa, aí tem um pilar americano muito forte, que é difundida no Brasil, o break dance também, né? E tudo isso está sendo feito, né? É feito pelos estudantes que vêm de espaços, como é que eu posso dizer, socialmente marginalizados, né? Que vêm das periferias das cidades. Outra coisa que a gente pode pensar aqui, né? É que vindo e visto o que a gente espera enquanto um processo artístico, podemos pensar que a prática contemporânea, o lugar da prática também é o lugar do pensamento. Então, criar referências, ter artistas enquanto referências. Eu não estou falando só uma referência bibliográfica, não. Eu estou falando enquanto um modelo de referência, né? Alguém que você se inspire e que você possa pensar assim, minha tia ela é bordadeira, ela faz bordado, ela faz, enfim, ela é artesã. Eu me inspiro no trabalho da minha tia, ou sei lá, outras referências que a gente tem próximas, né? A gente não pode pensar só a arte nesse lugar de pensar o artista, o ser escolhido, o celestial, não é isso, né? A gente está pensando em pessoas próximas também, né? As nossas referências ou as nossas raízes nesse contexto, né? Para pensar essas práticas que são friccionais, né? Tudo que é baseado em fatos reais ou que a gente coloca enquanto biográfico, né, tem um projeto de ficção envolvido. Não acontece tal qual a gente pensa, né? É transformado. A ideia de colocar uma vivência ou uma relação artística enquanto marcador naquele lugar transforma, né? A gente está trabalhando aí com a ideia de leitura, de tradução, né? A gente está transformando uma coisa em outra. Então isso é uma tradução, né? A gente pode entender isso, por exemplo, no cinema, né? Como a gente vai falar de um filme que tem essa ideia de baseado em fatos reais, ou que é biográfico, né? Mas que a gente entende nesse lugar que aquilo é ficcional, né? Foi feito para consumo. Então existe uma transformação nesse lugar. Outra demanda que a gente pode pensar nesse contexto é a hibridização dos processos, né? Outra coisa que foi falada aqui muitas vezes, que hibridizar, né, se tornar um multiartista é necessário para a gente entender os nossos processos, transformá-los, né? Aprender com práticas que não são práticas comuns dos nossos trabalhos, né? Esse esforço é inerente à nossa capacidade, mas é um esforço válido, visto que o elemento de transformação pode muitas vezes dar seguimento, completude às nossas práticas, né? A gente pode identificar um trabalho, sei lá, se eu sou um artista visual e eu trabalho com desenho, né? E identificar no corpo através de uma prática cênica, ou o que eu estou desenhando, fazendo sentido, né? Como o exercício que eu trouxe para vocês do Boal, que é esse exercício da máquina, né?
que porventura era uma imagem estática, se tornou uma imagem em movimento, né? É possível de se colocar, né, nessas ideias que a gente está trabalhando. E tendo dito isso, né, a gente está se aproximando aqui do final da nossa conversa. E aí eu vou colocar para vocês, né, essa ideia do que a gente trabalhou enquanto meditativo, né, contemplativo, né, para a gente experienciar essa ideia contemporânea. Tem um livro que eu gosto muito, né, que serve de muita referência, chama O Ator Errante, do Yoshi Oida, né, e ele era um ator que fez parte de um grupo de teatro, né, que tinham artistas do mundo todo, né, e era francês, era um grupo que o Peter Brook dirigia, acho que é Odin o nome do grupo, se eu não me engano. E aí tem um momento muito específico, assim, né, que você toma muita de conta do que é uma referência, um olhar diferenciado sobre uma estética, né, que os atores do Odin estavam fazendo A Tempestade, do Shakespeare. E todos estavam fazendo a sua tempestade, né? A ideia era, você é a tempestade. Então estavam todos no espaço e fazendo suas tempestades, né? E aí o Peter Brook falou para o Yoshi fazer a dele, e ele foi para o centro do espaço onde ele estava, se sentou no chão e fez uma posição de meditação. E a meditação dele era a tempestade dele, né? E isso é muito possível quando a gente está pensando nessa relação do autoconhecimento e da jornada, em que a gente quer colocar tudo para fora, né? Expor, mas que em grande parcela talvez esteja tudo dentro, né? E aí como a gente controla tudo isso que está dentro também é um caminho para se pensar tudo que foi posto por essa oficina, né? Então a gente vai dar uma respirada bem tranquila agora e dar esses minutinhos finais de meditação. Então eu vou contar 1, 2, 3, inspira, 1, 2, 3, expira 3 vezes, depois a gente vai contando só na cabeça e meditando. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. Solta o ar.
É isso, gente. Muito obrigado. Até mais.